isso aí, meu muito bom dia. Bom dia, agora são 10h01, horário de Brasília. Mais um Resgate no Lar, hoje com o nosso querido pastor Patrick Herbert. Bom dia, Patrick. Olá, bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, conectados aí na nossa programação, através do aplicativo e também através do canal do YouTube. Hoje nós temos aqui a presença extraordinária do pastor Sander, da Igreja Quadrangular. Amém? Glória a Deus. O pastor Sander, ele cuida de toda a minha família, da parte da minha mãe, né? Cuida da minha mãe, cuida da minha irmã, cuida do meu irmão, batizou meu irmão. Às vezes meu irmão dá uns trabalhinhos para ele na madrugada e mandando mensagem. Tem cuidado da minha sobrinha, cuidou muito tempo da minha sobrinha. Então ele é um missionário lá da minha família, amém? O pastor Sander aqui com um convidado especial pelo pastor Samir. Pastor Samir não pôde estar presente aqui no podcast hoje. Estou aqui para representar, para esse bate-papo maravilhoso. E o desejo ardente do meu coração é que a unção de Deus toque a sua vida, aonde quer que você esteja ouvindo essa programação, de alguns estados aí do nosso Brasil, o pessoal do Distrito Federal, o pessoal de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, pessoal que tem sempre acompanhado as nossas programações, que a unção de Deus, a glória de Deus esteja envolvendo, alcançando o seu coração, que você seja abençoado, que você seja abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo, através dessa programação. Amém? Hoje é dia 14 de agosto de 2024, agora são exatamente 10h02, horário de Brasília. Estamos aqui dando início a mais um podcast, amém? Normalmente esse podcast, pessoal, é dirigido pelo pastor Otoni e pelo pastor Samir. Daí, quando Deus permite, eu estou aqui representando esse podcast com toda essa estrutura dentro do Instituto Samir Zayed, amém? Estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E na vida do pastor Sander não é diferente. Eu sei que vai fluir a unção de Deus. Eu sei que vocês que têm acompanhado as nossas programações vão ser enriquecidos através desse podcast. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar aqui um versículo da palavra de Deus, como é costume em todo o nosso podcast. Eu quero ler o Salmo 103, versículo 8. Que é um versículo que tem acompanhado a minha vida. Eu gosto muito de falar desse texto porque é um entendimento que Davi teve no Velho Testamento relacionado ao Senhor. A visão que Davi teve, que poucos tiveram no Velho Testamento. Ele diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então você vê o entendimento da misericórdia de Deus, da compaixão e do amor de Deus. O entendimento que Davi teve naquele tempo, poderia até dizer que foi um entendimento desse tempo presente agora, da graça de Deus. Porque aonde já se viu falar no Velho Testamento sobre essa misericórdia, sobre esse amor, que somente foi revelado em Jesus. Então Davi toca nessa estrutura, falando do nosso Paizinho Celestial, falando da compaixão do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus, da paciência dele e do amor dele. Então quero falar aí para vocês, se não fosse essa misericórdia, se não fosse esse amor, se não fosse essa bondade, essa paciência que o Senhor tem com cada um de nós, aonde nós estaríamos nesse momento, não é verdade? E aqui mais para baixo um pouquinho, no versículo 13... Davi fala como um pai tem compaixão de seus filhos. Aqui Davi teve um entendimento da paternidade de Deus. Meu Deus do céu. Lembrando que João 1,12, a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como Senhor, receberam-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não era revelada a identidade de filho no Velho Testamento. Mas Davi, dentro da intimidade que ele tinha com Deus, ele teve a compreensão que Deus era um pai. Amém? Como um pai se compadece dos seus filhos. Amém? Que você receba, no nome do Senhor Jesus, que você receba desse amor nessa manhã. Talvez você que está um pouquinho tristinho, talvez você abriu o aplicativo aí pensando com a cabeça longe. Receba do amor de Deus, amém? Receba dessa compaixão, receba dessa graça maravilhosa.
Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque Tu és a nossa rocha eterna, Tu és a força da nossa salvação. Nós te louvamos por essa bondade, por essa misericórdia, por essa paciência e pelo privilégio de podermos representar o Teu reino, o privilégio de sermos embaixadores, representantes da Tua glória, Pai, aqui na terra, no nome santo de Jesus. Nós consagramos esse podcast a Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estou aqui com esse homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, que eu conheço já há alguns anos, né, pastor? Eu vou deixar o pastor se apresentar para vocês e vamos dar início a essa programação. Amém? Glória a Deus. Bom dia, pastor Sander. Bom dia. Eu tenho a alegria de te dizer, pastor Patrick. Amém. E quando eu falo, fiquei muito feliz com... Acho que não tinha um versículo melhor para começar, que é falando do amor de Deus. Eu estava falando agora há pouco, antes de me apresentar, estava falando agora há pouco com o Patrick, que, assim, meu coração se alegra em ver o que Jesus fez na sua vida, Patrick. Amém. Porque, assim, você iniciou falando o fato de estar pastoreando sua família, sua casa, e, assim, eu louvo a Deus pela sua família, e já quero aproveitar e mandar um abraço aí para todo o pessoal da Igreja Quadrangular do Jardim Tarumã, onde eu sou pastor titular, mas eu louvo muito a Deus porque eu vi a manifestação de Deus, do que Deus fez na sua vida, que Amém. Deus fez na sua casa, que Deus fez na sua família. Então, eu estar com você, trocando esse bate-papo aqui, já é uma expressão do amor de Deus, do que Jesus fez na sua vida, do que Deus... a mudança da história que Jesus fez na sua vida. E para quem aí está nos acompanhando, bom dia, paz seja convosco, aqui é o pastor Sander. Eu sou o pastor Sander, pastor lá da Igreja Quadrangular do Jardim Tarumã, marido da Kelly, pai do Jonathan, da Maria Eduarda. Estou aqui acompanhado com meu pai, pastor também, pastor Adolfo César. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse tempo que nós vamos ter aqui de palavra, por esse tempo aqui que a gente tem de falar como embaixadores do reino, como você orou. A gente louva a Deus. É uma responsabilidade e um privilégio ser esse embaixador do reino. Então, eu mando um abraço para todo o pessoal, minha família, irmãos da Igreja Quadrangular, do Jardim Tarumã, de Campo Grande, na pessoa do pastor Jackson, que é o nosso superintendente, nosso presidente aqui do estado, pastora Gisele Luvisotto, Eric Breno, é o pessoal que tem nos abençoado para a gente estar aí nessa caminhada, para a gente estar nessa jornada. Então, a todos os pastores aí, todos os irmãos da Igreja Quadrangular aqui de Campo Grande, todos os ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, que seja um tempo extraordinário, esse que o Senhor preparou para nós. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Hein, pastor, há quanto tempo que o senhor é pastor na Igreja Quadrangular? Olha, na realidade, assim, como pastor mesmo, faz uns 13, 14 anos por aí. 13, 14 anos. Isso. E que você conhece a Jesus, o tempo... Na realidade, assim, a minha história com Jesus começou com 12 para 13 anos. Que legal. Bem novinho. Bem novinho. 12 para 13 anos, fui na Igreja Quadrangular mesmo, lá em 1994. Meu batismo foi no dia 1º de maio de 1994. Eu fui na igreja numa quarta-feira, à tarde. Quinta-feira, fui num culto de estudo bíblico. Aí dei meu nome para me batizar e no domingo me batizei. E lá estamos aí até hoje. E assim, na realidade, ali começou a minha experiência com Deus. Quando a gente fala muito sobre essa nova geração, quando a gente fala muito sobre legado, eu louvo a Deus porque o que acontece? Eu tive um pastor que acreditou em mim na minha adolescência, que investiu em mim. E esse pastor era da Quadrangular? Isso, que é o pastor que me batizou, o pastor Alain. Então ele investiu em mim, minha caminhada, minha jornada, o discipulado, o ensinamento, foi tudo com ele. Então, quer dizer, ele acreditava nessa possibilidade de crescimento, em Deus, ele investia na minha vida espiritual, não só minha, como da minha família, da minha casa. Então, hoje, fazem exatamente... como o tempo passa, hein? 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. 30 anos. Que maravilhoso. 30 anos. Louvado seja Deus. E o pastor, quando a minha irmã foi em casa uma vez, o pastor Samir estava lá, e ela falando que era da Quadrangular,
E ela comentou sobre você, e daí o pastor identificou, conseguiu lembrar de você. Vocês fizeram, como que é o nome? ITQ. ITQ. Isso, é o Instituto Teológico Quadrangular. O ITQ, na realidade, ele é o que prepara as pessoas que querem ingressar no ministério. Todo pastor precisa fazer. Todo pastor passa por ali. Inclusive, a logo do ITQ é: o seu ministério passa por aqui. Porque, na realidade, ele precisa passar no Instituto Teológico. É como se fosse um curso de capacitação, um curso teológico, né? Isso. Aí, o Instituto Teológico, o que acontece? O pastor titular encaminha esse irmão para ir para o Instituto Teológico. E lá ele se prepara. Lá ele estuda, se prepara, e já preparando ele para o ministério. E, normalmente, a duração desse curso, né? É quanto tempo? O curso do ITQ completo mesmo, ele é 3 anos. 3 anos. Só que a gente tem, no caso, já com o objetivo de ingressar para o ministério, por exemplo, é de 1 ano. Aí é feito 1 ano, estuda... E o pastor Samir fez 1 ano. 1 ano. Só que na época que o pastor Samir fez, eu fiz 1 ano antes. Ele fez, acho que, se eu não me engano, 1 ano depois, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Nessa época, o ITQ era completamente diferente de hoje. Por quê? Hoje é toda segunda-feira. Mas na nossa época lá atrás era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias. Todos os dias. Era puxado, então. Puxado, das 7 às 10. Aí trabalhava de dia, chegava à noite. Exatamente. E é tudo baseado, né? Tudo com princípios da Bíblia. Tipo, isso. Tem um material didático, tudo. Tudo, completo. Lá são 20 disciplinas. Ali a gente prepara o obreiro, no caso, né, se preparando para o ministério. Aí vem bibliologia, teologia da educação, teologia pastoral, evangelismo, discipulado, dons espirituais, tudo embasado dentro da palavra de Deus. Panorama bíblico, e aí vai. Que legal, que bacana. A estrutura como que eu posso dizer? É necessário, né? Sim. Essa estrutura, né? Sim. Assim, a gente louva muito a Deus. Porque daí mantém uma linguagem, assim, padrão bíblica, né? Exato. Padrão dentro do ministério, né? Até porque a Quadrangular é um ministério bem amplo, né? Sim, inclusive, na realidade, tem pessoas que fazem o ITQ e que são de outros ministérios também, inclusive. Então é aberto. Ele é aberto, ele é aberto. Ele tem um objetivo, ele é um requisito para a pessoa passar na convenção, para ela exercer o ministério da Quadrangular, mas ela também serve para que a pessoa possa também ampliar o conhecimento. Então, a gente tem pessoas dentro do Instituto Teológico que não é da Igreja Quadrangular e que vão só para a questão de conhecimento mesmo. Porque, assim, a base dela é teológica, é totalmente bíblica. Então, vida de Cristo, espiritualidade, dons espirituais, cidadania. Então, o que acontece? Tudo embasado dentro da palavra. Então, inclusive, tem pessoas que fazem o ITQ dentro da própria Igreja Quadrangular, que às vezes não tem uma expectativa de, eu não quero ser obreiro, eu quero ir para o ITQ no intuito de conhecimento, né? Aí lá eles vão participando, vão se envolvendo, vão se ingressando, é uma benção. E a Igreja Quadrangular, por exemplo, hoje eu cuido dessa pasta no Estado. Então, hoje aqui no Estado nós temos 5 institutos teológicos, né? Temos a Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Dourados, Bonito. Então, nós temos a base do Instituto Teológico Quadrangular aí no Estado, trabalhando. Que chique, hein? Pastor, e quantas igrejas quadrangular nós temos, assim, não sei se você sabe o número, aqui em Campo Grande? Em Campo Grande, nós temos 40 igrejas. 40 igrejas? Salvo engano, foi 42, mas se eu não me engano, 40 a 42. E no estado inteiro? No estado inteiro. Assim, sabe o que a gente louva a Deus? A gente está com o pastor Jackson. O pastor Jackson, ele é o nosso presidente do estado. Tá, pastor Jackson, pastor Elisério. Eles estão há 5 anos com a gente. E a gente tem vivido assim um tempo de expansão, de crescimento dentro do ministério. E assim, hoje nós estamos, salvo engano, com 200 vou colocar de 200 a 250, se eu não estiver errando, para menos, 250 igrejas no estado. E assim, você vê a Igreja Quadrangular em todos os lugares. Eu estava até assistindo um vídeo, a gente tem uma igreja quadrangular,
numa cidadezinha, não vou me lembrar o nome, mas acho que, se eu não me engano, tem 200 habitantes. A gente tem o costume de, muitas das vezes, realizar carreatas, marchas e tudo mais. Lá eles têm o hábito de realizar uma cavalgada de Jesus. Vai todo mundo com cavalo, bandeira quadrangular e vão. Que legal, hein? É show de bola. De cavalo. De cavalo. Que legal. Show de bola. Que maravilhoso. E tem no mundo inteiro igreja quadrangular, né? Sim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E assim, a igreja quadrangular, a fundadora da igreja quadrangular, Messiah McPherson, ela tem... Assim, Deus desperta ela com um desejo realmente missionário. Hoje, quando a gente fala de grupos da igreja, na igreja quadrangular, por exemplo, grupo de crianças, ela recebe o nome Grupo Missionário de Crianças, Grupo Missionário. Por quê? Porque o foco da igreja quadrangular é missões. A base da igreja quadrangular é missões. E aí tem uma frase, a célebre frase da nossa fundadora, que é: o sol não se porá sobre a bandeira quadrangular. Quer dizer, aonde tiver espaço, aonde tiver povo, onde tiver pessoas, ali vai estar uma igreja do Evangelho quadrangular. Então, a igreja quadrangular, ela tem um foco missionário. Então, ela se espalha. No Brasil, por exemplo, traz apoio e suporte para missionários no mundo inteiro, e aí vai. Inclusive, esse mês, final do mês, vai ter o Congresso Internacional de Missões, onde reúne todos os missionários, e aí é uma festa. Eu acho que a minha irmã, a Sandra, já participou de alguns desses eventos, né? Sim, que sim. Viaja e tal. A Sandra, na realidade, ela é nossa secretária regional de missões. Oh, que legal. Então, o que acontece? A gente, dentro da igreja local, nosso interesse é despertar esse desejo missionário na igreja e fazer com que também a igreja veja a membresia, as pessoas vejam o que a igreja quadrangular tem feito. O nosso comprometimento com a missões é tão forte, por exemplo, todo terceiro domingo do mês, toda a arrecadação ela é voltada 100% para missões. Então, nesse terceiro domingo do mês, a gente foca em missões. Levar o pessoal a entender que a igreja quadrangular, ela cumpre e leva esse tema, missões, à risca. Que maravilhoso. Pastor, deixa eu te falar, existe algum local no mundo, algum lugar específico onde a igreja quadrangular está concentrado com esse trabalho de missões, talvez algum país? É que assim, na realidade, a igreja quadrangular, ela é que cada país tem o seu conselho nacional, né? Sim. Aqui, no caso, nós temos aqui a nossa Secretaria Nacional de Missões, a SGM, Secretaria Geral de Missões, onde todo o trabalho missionário aqui no Brasil e fora também, porque assim, é concentrado na SGM. Então, é daqui, e aí vem as secretarias estaduais. Entendi. Então, aí aqui no estado nós temos a Secretaria Estadual de Missões, a Secretaria Regional de Missões, aí é feito dessa maneira. Assim, cada país ele vai tendo a sua secretaria, digamos assim, né? Só que assim, quando a gente olha para missões, a gente olha que a visão missionária ela não é uma visão, ela é uma visão coletiva, ela é uma visão ampla. Tanto é que o Brasil, a SGM, na Quadrangular aqui, Brasil, ela investe em missões para fora. Então, tem vários missionários hoje que é mantido pela Igreja Quadrangular do Brasil. Esse é o ID, né? Esse é o ID de Deus, é uma forma... Às vezes a gente não consegue chegar em alguns lugares, mas nosso dinheirinho chega, né? Exatamente. Sabe, e assim, o pastor Jackson, ele é um grande incentivo, o pastor Jackson é um grande incentivador de missões. E assim, na realidade, o pastor Jackson ele é envolvido nessa questão missionária. Sabe, ele é envolvido na questão missionária, em trabalhos missionários. Então, a igreja quadrangular no todo ela é envolvida nesse trabalho. É o ID de Jesus. É você dispor, é o que Paulo fala, né? A gente desgastar a nossa vida por causa do evangelho. E aí o que acontece? Quando a gente fala de missões, a gente já começa a ver essa amplitude do que é missões, né? Porque assim, na tua oração de abertura, você orou e falou assim: Senhor,
sobre estabelecer o reino dele aqui nessa terra, sobre sermos embaixadores dele nessa terra. Isso é missões. Entendeu? Eu estou cumprindo missões lá na Igreja Quadrangular do Jardim Tarumã, por meio do meu ministério pastoral. Isso é missões. Então, Deus ele nos levanta. É o reino, né? É o reino. Tem a ver? Nós já estamos na missão, né? Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. Esse momento aqui é missões. Amém. Quantas pessoas não estão ouvindo? Quantas pessoas, às vezes, estão passando por alguma situação de adversidade e hoje, na vida dela, está sendo implantado o reino. Isso aqui é missões. Isso é o ID, entendeu? É a gente fazer o uso. É claro que quando a gente faz um comparativo de hoje com antigamente, com a tecnologia que a gente está vendo hoje, aqui, por exemplo... A gente alcança lugares. Exatamente. Né? Então, a gente está fazendo, usando todos esses meios para quê? Por causa do Evangelho, por causa do reino. É para o reino, é pelo reino, e aí vai. Amém, então, ó, a Rádio Resgate é uma rádio missionária, amém? Exatamente. Alcançando vidas em lugares distantes e as próximas também. Exatamente. Estamos aqui nesse momento aí, numa unção missionária, proclamando aí a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho. Toda igreja quadrangular, normalmente ali no painel, né, da igreja, é muito forte, muito bonito, muito bíblico também. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Cristo salva, liberta, batiza, cura e voltará. Isso. Não tem o liberta é esquadrão, né? Cristo liberta. Mas liberta também. Aí o que acontece? Quando a gente fala da igreja quadrangular, inclusive na realidade ela recebe esse nome quadrangular. Esses 4 pilares. Por conta dos 4 princípios. Só que assim, a gente sempre diz que a igreja quadrangular ela nasce do coração de Deus para o coração do homem. A gente usa... porque o que acontece? A fundadora estava pregando a palavra de Deus, só que ela estava pregando ali a visão de Ezequiel. A fundadora, como que é o nome dela? Aimee Semple McPherson. E aí, ela está pregando a palavra, baseado no livro de Ezequiel, onde fala sobre os 4 rostos, que é o rosto do homem, o rosto do leão, o rosto do boi e o rosto da águia. E ela começa a pregar. Rosto do homem, filho do homem, o rosto do boi, aquele que leva as cargas, o rosto do leão, o batizador no Espírito Santo, o imponente, o poderoso lá, e o rosto da águia, representando Jesus que volta. E nisso, na mensagem que ela estava pregando, aí ela fala, essa é a mensagem quadrangular. Aí, ali no altar surge Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, voltando ali para o que é colocado ali, baseado nos princípios, o que acontece? A doutrina da quadrangular é essa. Jesus salva, que vem representado pela cor vermelha. Vermelho representa o sangue de Jesus. Então, quando que maravilhoso. Vermelho, sangue de Jesus, Jesus salva e tem como símbolo a cruz. A cruz. A salvação. E aí vem o amarelo, representa o fogo, o poder. Que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí vem o azul, que é o Jesus cura, que é do céu aonde vem o milagre, do céu, por isso azul, do céu azul. Entendi. Que vem o milagre, Jesus cura. E o roxo representa o rei que voltará. Roxo porque a cor roxa ela é a cor de realeza. Ela é uma cor usada para reis. Então, na realidade, a 4ª doutrina, ela traz Jesus como o rei dos reis que voltará para buscar a sua igreja. Que maravilhoso, né? E fica dá até uma mensagem tremenda, né? Exatamente. Vai ministrar, você já tem, você entra na quadrangular para trazer uma mensagem, já tem os princípios. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, entrando na palavra de Deus, a gente é baseado nos 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, quando a gente fala de Jesus Salvador, é Lucas. Lucas, quando você lê o livro de Lucas, ele apresenta, porque assim, os 4 evangelhos, embora dá uma impressão de ser repetido algumas histórias, algumas passagens, só que cada evangelho ele traz uma representatividade de Jesus diferente. Então, por exemplo, Lucas apresenta Jesus como Salvador. Aí eu tenho a 2ª doutrina, batizador no Espírito Santo. É o evangelho de João.
João já apresenta Jesus como o batizador, o filho batizador no Espírito Santo. Certo. Cura já é o livro de Marcos. E o Jesus voltará já é o livro de Mateus. Então é baseado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma benção. Essa é a mensagem quadrangular, a doutrina quadrangular. Que bacana, né? E muita gente não sabe, né? Exatamente. Até vê, se identifica, acha bonito, até entende um pouco, Sim. mas não sabe a origem, né? E o significado, né? É o significado. Porque assim, as cores ali, na realidade, ela tem o porquê de estar ali, entendeu? Então, é o vermelho, o amarelo, o azul e o roxo. Vermelho, sangue de Jesus que verteu na cruz. Amarelo, fogo. Azul, azul celeste, azul do céu. Roxo, cor de realeza. E por isso que surge o nome quadrangular. Os 4 princípios, 4 pilares, né? Exatamente. Que bacana, pastor. E eu fico muito feliz mesmo, pela Igreja Quadrangular carregar, né, esse entendimento sobre cura divina, sim, sobre o batismo com o Espírito Santo, porque tantas... querendo ou não, é uma coisa que muitos não pregam, não ministram, né? Em alguns lugares não é uma realidade. Então, é bacana que você trabalhe, você pode... proporciona esse ambiente, né? Sim, sim. Proporciona esse ambiente de princípios bíblicos, né? Maravilhoso isso aí. Exatamente. É assim, a Bíblia fala em Hebreus 13:8, e trazendo como lema, a gente usa um versículo lema da Igreja Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus, ele é imutável. Então, a gente precisa entender que... Ontem eu estava falando sobre isso. Mesmo hoje, batiza com o Espírito Santo, cura, é o mesmo salva. Exatamente. Aquele que fez milagre lá no passado, ressuscitou mortos, mudou a realidade de pessoas, ele continua fazendo hoje e vai continuar fazendo. Então, essa mensagem, ela não pode... ela tem que continuar. Permanecer. É para isso que... Isso é o poder do Evangelho, né? O Evangelho, ele vem para resgatar o perdido. E com esse resgate, com esse resgate, ele transforma, cura. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei a Jesus e, assim, na minha vida aconteceu sérios fatores assim, de testemunhos. Porque, por exemplo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tomava remédio controlado, por exemplo. Então, eu tinha algo... Você tomava medicação? Eu tomava. Naquela época? 94, 12 para 13 anos eu tomava remédio controlado. Tarja preta, inclusive. E aí fui para a igreja, 12 para 13 anos. No mesmo ano, Jesus me curou. Então, por exemplo, hoje faz 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, faz 30 anos que eu não tomo remédio controlado. Entendeu? Então, Jesus me curou. Você já imaginou que tivesse até hoje tomando? Exatamente. Jesus já tinha desenvolvido todo tipo, porque aqui a gente tem uma farmácia aqui dentro do esquadrão. A gente, de fato, a gente tem muitos acolhidos que tomam psicotrópico, né? Uhum. E a gente sabe bastante sobre isso. Então, que maravilhoso, hein? Já o princípio da cura. Isso que eu tô falando. Aí, quando a gente olha para a palavra em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem. Jesus curava. No hoje, eu vivi essa cura. E Jesus continua curando. Então, esse é o poder do Evangelho. Amém. Entendeu? O Evangelho. E quando a gente fala de cura, não é só a questão da cura física. A gente fala do corpo, da alma. Então, essa mensagem ela não pode parar. Esse é o poder do Evangelho. Ele muda. Ontem a gente fez uma live. Todas as terças nós fazemos uma live com a família. Inclusive, tem vários familiares aqui assistindo a gente. E o pastor Samir é o meu pastorzão, né? Ele comentou, falou, a parte técnica da dependência química, codependência, princípios de... Eu vou deixar para a minha equipe técnica, vou deixar para o Patrick, fez um comentário assim, hoje eu estou aqui para pregar o Evangelho. Aí o pastor contou um pouquinho do testemunho dele, que ele chegou no esquadrão em Araçatuba, desenganado pelos médicos, com 2 meses de vida. Pastor Samir. Com cirrose hepática, com enfisema pulmonar, mas acabado. E aí, no portão da instituição, ele dando testemunho ontem, na live, ele falou, se o senhor tem um plano comigo, se o senhor existe mesmo, me cure e eu vou fazer a tua obra. E o senhor o curou. Tá até hoje aí o pastorzão, né? Então, esse princípio é que a gente ministra aqui, pastor, inclusive que a gente prega aqui.
Porque a dependência química ela é considerada aí pelo CID-10, né, uma doença incurável, progressiva e fatal. Não tem cura. Inclusive, muitos terapeutas, a ciência completa é uma doença incurável. É um síndrome. Entendi. E aí não tem o que fazer. É tão forte, né? Você vê tantas pessoas que abandonam suas casas. Exatamente. Você passa ali na rodoviária antiga, na rodoviária velha. Que coragem, né? É a escória da sociedade. O cara teve a coragem de virar mendigo, ser morador de rua, abandonar tudo por causa de um pozinho, por causa de base, por causa de cocaína, por causa dessa doença. Sim, sim. E a gente trabalha, a característica do nosso trabalho é com pessoas assim, né, pastor? Então, de fato, como o senhor está falando da cura divina, sim, se a gente não acreditar na cura... Exatamente. E assim, na realidade, já trazendo um pouco para propósito, você acabou de falar resumidamente um pouco da história do pastor Samir, e aí a oração dele, Senhor, se o Senhor me curar, né, eu vou pregar o evangelho, vou... É mais ou menos isso, então, ele sabe falar melhor, então, né? Então, o que acontece? Tudo tem um propósito, sabe? Eu creio muito nisso. Deus me resgatou lá 12 para 13 anos com um propósito hoje. Sua vida com um propósito hoje. Amém. Então, o pastor Samir com um propósito hoje. E sempre esse propósito ele vai estar ligado a estabelecer o reino. Sempre. Estabelecer o reino. Sempre. Quando eu começo, quando eu entendo isso, e assim, eu entro com a disposição de fazer. Senhor, eis-me aqui. Aquilo que eu falei lá atrás. Senhor, eis-me aqui, estou disposto a desgastar a minha vida por causa do evangelho. Agora, quem faz a obra, quem faz o milagre, é o Senhor. É o Senhor. É que você acabou de falar. De acordo com a ciência, é isso. Mas a gente é movido pela fé. Quando a Bíblia fala que a gente é movido pela fé, ontem eu estava comentando exatamente sobre isso. O ser movido pela fé é você de viver de milagre em milagres. De milagres em milagres. Eu, há 30 anos atrás, eu jamais imaginava estar vivendo esse momento hoje. Hoje, assim, especificamente na Igreja Quadrangular, a gente está vivendo um tempo onde recentemente eu tive meu nome indicado, né, para um outro propósito, já no campo político, representando a Igreja Quadrangular. Só que o que acontece? Isso parte, claro, da confiança do próprio ministério, o pastor Jacques, o pastor Gisele, os pastores aqui de Campo Grande. Então, quando a gente fala de propósito, o que acontece? Eu preciso ter no meu coração que se Deus nos levar a viver esse tempo, é para eu implantar o reino lá dentro. Entendeu? Então, a nossa vida ela tem que ser norteada por propósitos. Então, não existe em nada na nossa vida um propósito individual. Sempre tem que ser no coletivo. Pelo reino e para o reino. Então, quando a gente fala diante dos desafios, a gente está diante de um desafio hoje. Entendeu? Eu não, quando eu falo de propósito, eu não imaginava estar pleiteando esse momento aqui. Jamais passava na minha cabeça. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu começo a perceber, e aí eu comecei a orar, falei, Senhor, confirma, Pai, confirma se é da sua vontade mesmo, direcionado pelo pastor Jacques, direcionado pelo pastor Gisele. Aí um dia, no evento de missões que a gente teve aqui em Campo Grande, veio a Secretaria-Geral de Missões, e a gente está falando sobre missões, e aí quando a gente entra, a Secretária Nacional começa a abordar 3 formas de fazer missões. Aí ela fala assim, e tem a quarta, só que a quarta não está escrito aí e eu vou explicar para vocês. Aí ela fala assim, primeiro, você pode ir, ser aquele que vai fazer missões, ou você pode ser aquele que investe, aquele que oferta em missões, e você pode ir através da sua oração. Então, existem 3 formas. Intercessão. E existe uma quarta forma de você cumprir missões, que é
abençoar através do voto. Por quê? Porque, por exemplo, a gente estava numa convenção nacional e ficou isso muito bem exemplificado. E o pessoal perguntando... É uma forma de cooperar. Né? Exatamente. Aí perguntava sempre para a igreja assim, vocês são contra o aborto? Pessoal, sim, somos contra o aborto. Você é contra a legalização da maconha? Sim. Você é contra... A igreja se posicionando contra. Só que o que acontece? A igreja, teoricamente falando, acaba não tendo voz. A voz, ela acontece por meio dos missionários que são enviados dentro da Casa de Leis. Então, aí eu comecei a entender nesse dia que esse meio é Deus me preparando para cumprir missões ali dentro. E tem a ver com o reino. Então, por exemplo, eu jamais entraria nesse meio se não fosse pelo reino e para o reino e por causa do reino. Então, o que acontece? Eu estava em Anhanduí, distrito, em Anhanduí, pregando, e aí o pessoal juntou para fazer a oração. Peguei a bandeira do Brasil, e lá é uma igreja que ela tem um trabalho fantástico com crianças. E aí eu peguei a bandeira do Brasil, dobrei o joelho, e veio as crianças para orar pela bandeira. Eita Deus! Estendendo a mão e começou a orar. Então, o que acontece? Aí eu estava com a bandeira do Brasil e olhando aquelas crianças ali. Então, o que acontece? Naquele momento, eu senti o peso dessa responsabilidade. Porque o que acontece? A nossa decisão hoje, o nosso sim hoje, ele vai intervir de forma positiva ou negativa na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos, daí por diante. Nas próximas gerações. Nas próximas gerações. Então, eu encarei hoje isso como missão. Como propósito. Como propósito de Deus. E você é candidato, é pré-candidato que pré-candidato fala? A vereador. Isso. Agora representando assim, a Igreja Quadrangular. Representando a igreja. Assim, nós passamos pela convenção do partido, né? Pela convenção do partido, agora vem a outra homologação. O negócio vai começar mesmo a partir do dia 16. Então, hoje a gente está como pré-candidato vereador. A gente está aí representando a Igreja Quadrangular nisso. Quando a gente fala representando, às vezes a pessoa pensa assim, não, ele vai entrar e vai... Pensa a placa da igreja. Só né? Placa... Não, na realidade não. É o reino de Deus, né? É o reino de Deus. Os princípios bíblicos sendo estabelecidos nesse meio. Exatamente. Né? Porque quando você olha uma pessoa, ela legisla, o vereador ele precisa legislar, precisa fiscalizar. Quando você vê essa função, existe a função que o cargo tem, porém o princípio é a palavra, é o reino. Então, isso não pode sair. E quando a gente fala de política, quando a gente fala desse campo, nós, como igreja, a gente entende muito bem. Por quê? Porque a gente lida com quem? A gente tem pessoas que precisam... A igreja, ela entra muitas das vezes em lugares que o Estado não entra. Exatamente. Ela acompanha vidas que... Quantas pessoas, que nem você acabou de falar sobre a questão da ciência, quantas pessoas tiveram suas vidas restauradas, transformadas, por quê? Por causa da igreja. Aqui, mesmo, eu estou com a camiseta que nós tivemos nossa festa agora recentemente, 25 anos do Esquadrão da Vida. 25 anos de um propósito que Deus nasceu em Deus, depois no coração do pastor, né? Resgatando vidas. Imagina o tanto de famílias que foram restauradas através da igreja. Sim. O pastor Samuel é a representação da igreja, do reino de Deus. Sim. Que não teve nada a ver com... Exatamente. E aí o que acontece? Aí você pega essas pessoas que tiveram vidas transformadas. Quem seriam elas se a igreja não chegasse até elas? Quem seriam elas? Você entendeu? Na verdade, se tirar a igreja da terra, é porque aconteceu o arrebatamento, né? Exatamente. Se você não vê a igreja na terra, é porque Jesus a tomou para si. Então, o que acontece? Quando você olha a igreja, por exemplo, o que seria da vida dessas pessoas? Por exemplo, elas tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus, mudaram, tiveram vidas mudadas, restauradas, você entendeu? Foram reintegradas para a sociedade. Muitos desses viraram empresários, profissionais e tudo mais, e hoje têm contribuído para... Então, o que acontece? A igreja, ela contribui
e muito para a sociedade, e muito. Então, você olha para dentro da igreja, por exemplo, quando eu olho, aí, quando a gente fala de casa, e aí fala da igreja quadrangular Jardim Tarumã, e assim, eu poderia dar outros testemunhos também, dentro da própria quadrangular mesmo, de vidas, famílias sendo restauradas, famílias sendo libertas. Eu imagino. Pessoas, às vezes, vivendo num quadro, chegando na igreja desenganadas. Eu imagino aqui, ali na Verde Louro, né? Verde Louro. Ali naquela Verde Louro ali, meu Deus do céu. Sim, aquela também. esquina de cima, aquela região toda ali, né? Da Copa Vila, que envolve Tarumã ali. Sim. Terrível, né? Exatamente. Por exemplo, Tantas almas, tantas e pessoas. e aí eu incentivo o pessoal da igreja, às vezes, chegar aí profetizando. Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente passa, tem um pessoal ali, meio que a gente sabe que tá... Vida louca. Vida louca é profetizar, futuro líder de jovem, futuro diácono. É a igreja. É a igreja. A igreja, ela é aquilo que a gente falou, estabelecer o reino. E o reino é estabelecido por meio da igreja. O que é a igreja? Chamados para fora. Então eu preciso estabelecer o reino lá fora. Eu reúno no domingo, eu vou para a igreja no domingo, para eu ser a igreja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vou lá, recarrego minhas forças, Deus me fortalece para eu começar a semana estabelecendo o reino. Eu sempre gosto de falar assim, que às vezes, nós que somos pregadores, né? Se nosso ministério consistisse em 1h30 de púlpito, a gente é os mais miseráveis de todos, né? 1h30 num domingo, né? Isso não é ministério, não é o ID, porque imagina só, tem a segunda, tem a terça, Exatamente. tem todos os dias, né? Para a gente Exatamente. testemunhar a respeito do reino de Deus. Exatamente. Então, o que acontece? O ir na igreja, congregar, faz parte. Faz parte. Faz parte. Você precisa estar integrado, você precisa congregar, você precisa estar em comunhão, você precisa... E aí você vai aos domingos na igreja. Eu olho assim, a ida no domingo na igreja como uma primícia da tua semana. Você começa a tua semana da melhor forma. Aonde? Na igreja, buscando a presença de Deus. Você vai na igreja para ser igreja na segunda, terça, quarta, durante a semana, testemunhando. E até um mandamento, né? Hebreus 10, 24, não deixando de congregar, Exatamente. como é costume de alguns. Exatamente. Né? Exatamente. E para ver a importância. Então, o que acontece? A igreja ela tem sua importância e muito na sociedade. Então, a igreja ela precisa se posicionar em todas as esferas da sociedade. Exatamente. Em todas as esferas da sociedade. Aí, claro, isso vai abranger o campo político, isso vai abranger judiciário, que Deus levante na nossa cidade empresários que amem o reino, que Deus levante profissionais. Lá na igreja a gente tem o hábito de todo domingo, na hora que as crianças vão sair lá para a sala delas para serem ministradas, a gente ora por elas. Aí na hora quando elas saem, eu falo para a igreja, vamos aplaudir agora os futuros juízes, professores universitários, daí por diante. Por quê? Porque na realidade, todos eles, eu falo, serão missionários, porém disfarçados ali de advogado, de juiz, de empresário, a fim de mudar a sociedade. Exato, pastor. Às vezes, Patrick, a gente tem orado muito, a gente ora muito para a gente viver um tempo de avivamento, reavivamento, que o Senhor traga um grande reavivamento. E quando a gente fala de um reavivamento, não tem como eu falar de reavivamento se eu não falar de transformação de sociedade. Entendeu? A gente fala muito sobre corrupção, a gente fala muito sobre a questão da... Teve a estatística aqui em Campo Grande, onde Campo Grande ficou conhecida como a capital nacional do divórcio. O que é o reavivamento? O que é o avivamento? É eu trazer o poder transformador do evangelho na sociedade. Então, eu creio, e a gente tem declarado muito Campo Grande do Senhor Jesus. Só que eu preciso entender que esse estabelecer do reino nessa cidade vai se dar por meio do meu eis-me aqui. Então, eu preciso me disponibilizar. Começa em nós, né? Exatamente. Eu preciso me posicionar e eu preciso entender que a igreja ela precisa estar em todas as esferas da sociedade. E aí, hoje, especificamente, que é o momento que a gente está vivendo, no campo político. Sabe? Porque o que acontece? O inimigo... Existe uma grande necessidade, Exatamente. na verdade, né? Exatamente. Uma grande necessidade. E assim, o inimigo ele tem trabalhado assim, de uma maneira
assim, terrível. Já se tornou um conflito no mundo espiritual, né? Exatamente. Já deixa de ser... Na verdade, sempre foi espiritual, Sim, né? Sempre foi, não é agora, né? Sim. Só que o que acontece? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Deus mudando realidades a fim de posicionar os seus em pontos estratégicos. Por exemplo, a gente vê José, a gente vê toda a história de José, não foi uma história fácil. Deus muda a história dele, usa toda a circunstância de aflição, né, de dificuldade, de luta que ele passa, cativeiro e tudo, e lá na frente promove ele a governador do Egito. Para quê? Por um propósito. Por um propósito. E ele mesmo fala, o próprio José fala, ele fala assim, quando ele pergunta, meu pai ainda está vivo? Aí a Bíblia fala que os irmãos ficam com medo, não conseguem responder com medo de serem mortos. Aí o próprio José fala assim, não, vocês não precisam ficar com medo. Foi Deus que permitiu tudo isso acontecer para me enviar à frente de vocês a fim de proteger vocês. Então, aí quando você vê a rainha Esther era uma escrava. Acontece toda aquela circunstância. Deus muda a história de Esther para a rainha Esther. Aí Mordecai fala para Esther, será que não foi para um momento como este que Deus te colocou aqui? Você entendeu? Então, quer dizer, existe um propósito. E qual era o propósito? No meio daquela circunstância, Amã tenta exterminar os judeus. Mas o que acontece? Deus vai lá, promove... Através dela, e aí Mordecai fala, será que não foi por um momento como este que o Senhor te colocou aqui? E aí ela estabelece o jejum, e através da vida dela consegue proteger, né? A ação de Deus acontece, esse livramento acontece na vida dos judeus. A gente vê isso acontecendo hoje, sabe? A gente vê de todos os lados as pessoas atacando a igreja, de todos os meios, de todas as formas, sabe? Tentando censurar a Bíblia, tentando censurar a pregação do Evangelho. Só que o que acontece? Aí fica essa palavra. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te escolheu? Entendeu? Às vezes, a gente não sabe o que está por vir. A gente não sabe. Só profundo, que a gente precisa, né, se posicionar. É profundo, né? Exatamente. A gente precisa se posicionar. Então, isso é estabelecer o reino. Então, o pastor Jacques sempre fala assim, e é bíblico, né? Que o reino de Deus ele é tomado à força. Então, a gente precisa ser ousado nesse momento. E assim, por muito tempo e por várias tentativas, houve situações onde não queriam que a igreja participasse na questão política. A política, na realidade, era vista dessa maneira como algo de inimigo, algo de Satanás e tudo mais. Até uma religiosidade, né? Exatamente. Um entendimento errado, né? Exatamente. Hoje o pastor se tornar político, antigamente era... Exatamente. E assim, e o que acontece? Hoje, a igreja quadrangular, ela tem uma visão assim tão linda em cima da cidadania, tanto é que ela é matéria, disciplina no ITQ. Hoje nós temos uma secretaria, aqui no caso estadual, na pessoa do Fabrício Venturoli, que é de cidadania. Então a igreja quadrangular tem uma atenção muito especial em cima disso. Por quê? Porque entende a relevância da igreja nesse campo, nesse meio. E ser missionários lá. Então a nossa oração é que o Senhor levante homens e mulheres para fazer a diferença no campo político. Entendeu? Amém, glória a Deus. A fim de mudar a realidade. Porque quando a gente fala de corrupção, existe. Então, eu não vou me envolver. Eu posso escolher 2 caminhos. Ou me omitir, deixo quieto, ou eu vou para cima para mudar a realidade. Então, a gente precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Não imaginava em estar vivendo em ser indicado hoje. Não imaginava. Mas é aquilo que a gente fala, aprove a Deus, né? A gente é direcionado pela vida dos nossos líderes, a gente crê muito nessa integridade deles e na confiança deles. Então, bora para cima e vamos fazer a diferença. Vamos estabelecer o reino de Deus, ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz, né, Romanos 11, ali a partir do 33, fala que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Aquilo que Deus projetou para nós, né?
Até também o profeta declarou: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Aí você pega esse futuro e esperança. É o que Deus tem. É isso que eu falo. Ninguém tem... Ontem, esse foi o versículo que eu usei ontem na live pessoal da igreja. Foi. Porque assim, ninguém tem uma... Quando Deus ele fala, através de Jeremias, um futuro de paz e não de mal, eu estou te dando um futuro, pensamentos de paz e não de mal, futuro e esperança. Deus estava falando por um povo que estava cativo na Babilônia. Exatamente. Então eles não tinham como ter uma esperança. Esperança de quê? Ninguém tem como é a realidade de muitos lugares hoje no mundo, né? Correto. E assim, quando a gente fala de esperança, eu não vou ter uma esperança de uma coisa ruim. Ninguém tem uma esperança. Eu estou com uma esperança de ficar doente. Estou com uma esperança de ficar... Não. Você tem uma esperança de ter uma vida saudável, uma esperança de... Uma esperança otimista, né? Otimista. Então, o que acontece? Quando a Bíblia ela fala pensamentos de futuro e esperança, Deus está chamando o povo para dizer, olha, a tua realidade é essa. Vocês estão na Babilônia. Só que eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. A esperança de que vocês vão sair daqui. Porque assim, na condição de que eles estavam, não tinha como eles pensarem num futuro. Qual que é o futuro de um escravo? Exato. Qual que é o futuro de um escravo? Então, aqui nesse momento, o futuro deles, então praticamente assim, acaba o futuro comprometido. Só que aí vem o Senhor, através de Jeremias, e fala, eu dou para vocês um futuro e esperança. Aí eles dizem, aí Deus diz, vocês passarão a invocar a mim e eu os ouvirei. Vocês vão se aproximar de mim por meio da oração. E na sequência ele fala, vocês vão me encontrar a partir do momento que vocês me buscarem de todo o coração. Então, o que acontece? Já aproveitando para quem está nos ouvindo aqui. Amém. Às vezes, essa pessoa que está nos ouvindo, talvez esse irmão, essa irmã, enfim, está passando por alguma situação que não consegue enxergar futuro e nem esperança. Não consegue enxergar nenhuma perspectiva de vida, não consegue enxergar nenhuma mudança. A Bíblia, nessa referência, ele fala, mudarei a tua sorte. Ou seja, mudarei a situação que vocês estão vivendo. Eu mudarei. E aqui que a gente chama de quê? Milagre. Amém. A gente chama de milagre. Então, às vezes, essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento está passando por algo tão impossível, aparentemente, de se resolver, de viver uma solução, mas o segredo se aproxime do Senhor. Chegai-vos a Deus, Chegue, Ele se chegará a vós. Exatamente. Deus ele nos convida a viver um tempo de milagre. Em Jeremias, nessa referência, o Senhor ele fala assim, vocês vão se aproximar a mim por meio de oração, por meio do clamor, por meio da súplica. A oração, ela te conecta com a vontade de Deus. Pastor, para que eu oro? Se Deus sabe de todas as coisas? Esse princípio, pastor, é muito forte, porque Jesus traz um modelo de oração ali em Mateus 6, né, falando, a partir do versículo 9, falando sobre a oração do Pai Nosso. Sim. E o que ele ensina ali é exatamente isso que o senhor disse. O versículo 10 diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o modelo estabelecido por Jesus sobre oração é nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Exatamente isso. E aí que está o negócio. Quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, e aí às vezes as pessoas falam assim, mas para que eu vou orar se Deus sabe de todas as coisas? Para que eu tenho que orar? Para que eu tenho que pedir se Deus sabe a minha necessidade? Aqui que está. Deus sabe de todas as coisas, mas eu não sei. Eu não sei, eu sou limitado. Então, por isso que eu preciso orar. A oração tem mais a ver com a gente do que com Deus. Com Deus. Então, quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, mas pera lá, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para esse momento? Qual que é a vontade de Deus diante das decisões, diante das escolhas? O que eu tenho? Aí, qual é o meio? Oração. Exato.
O pastor Jackson, ele fala uma frase, ele fala assim, a oração não é tudo, mas tudo depende da oração. A oração não é tudo, porque às vezes demanda ação, atitude, mudanças de ações e tudo mais. Mas tudo depende da oração. Então, o que acontece? Às vezes a gente está no meio de uma circunstância, no meio de... Salmos 46 fala sobre isso. Se você ler o Salmos 46, você vai ver que ali está falando do quê? Está falando de tragédia, está falando de situação de adversidade. Só que ele fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse aquietai-vos, como que eu consigo me aquietar diante de tanta turbulências, de situação de adversidade? É a oração. Então, a oração te faz você entender a vontade de Deus. E quando você entende a vontade de Deus, consequentemente, não importa a circunstância que você esteja vivendo, você vai ter paz. Porque você confia que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para completar. Glória a Deus. E Efésios 5,17 também diz, né? Fala assim, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Exatamente. Ela existe, né, pastor? Existe. Propósito eterno de Deus. Na verdade, eu gosto sempre de falar também que é tão grande que já tem até uma cidade preparada para nós. Exatamente. Já tem um projeto estabelecido, já é uma esperança, né? E aí quando você fala cidade... Agora eu vou puxar um pouco aqui. Apocalipse fala que essa cidade é uma cidade quadrangular. Oh. Verdade. Ele fala. Mas brincadeira à parte, é lógico que a gente puxa essa sardinha porque ela fala cidade quadrangular. Então a gente sempre brinca com com a questão do nome. Mas é isso que você falou. Já existe algo estabelecido, relacionado a nós. Exatamente. Isso é esperança. Então eu posso confiar. É isso que eu estou falando. Toda a nossa trajetória até aqui é para um propósito. Às vezes, no processo, na jornada, a gente não vai entender algumas coisas. A gente não vai entender. José, a gente está falando de José agora há pouco. Poxa, será que passava na cabeça dele? Eles estão me vendendo porque estão me preparando para governador do Egito. Não. José, ele passa pelo processo, só que ele, ali na sua limitação humana, não entende, entendeu? Aí os irmãos vêm, armam contra ele, dão ele como morto para o pai, lá na frente vendem ele como escravo, vai para a casa de Potifar, é injustiçado, é preso, entendeu? E aí tem a demanda do templo lá dentro, preso. Aí a gente pensa, poxa, o que passa na cabeça de José nesse momento? Quando a gente for arrebatado, vamos perguntar para José, o que passou na tua cabeça nesse momento? Porque o que acontece? Embora a Bíblia ela não traz assim nessa questão, mas quando a gente começa a entender essa questão da humanidade mesmo, do ser humano em si, o que passa na cabeça? Poxa vida, meus próprios irmãos me abandonaram. Fui vendido, fui para cá, estou aqui preso e injustiçado. Aquela história, a corda arrebenta para o lado mais fraco, arrebentou para o lado dele, foi preso. Qual é o futuro e esperança que eu posso ter num momento como esse? Dava para desistir, né? Dava para desistir. E é legal quando fala de José, que a visão que ele teve, né? Deus já tinha comunicado algo através da visão, que ele via a lua, né? Exatamente. E ali bem no comecinho, né? Talvez ele era um pré-adolescente, talvez, né? E que até que era de menor, né? Uhum. E ali você vê como que pode, né? Exatamente. Já existia, ele conseguiu visualizar algo, só não entendia o processo. Só não entendi o processo. Só não entendi o processo. Aí passa por toda essa situação, passa por toda esse tratamento, digamos assim. E eu diria assim, eu sempre digo o seguinte, Deus ele não precisa fazer com que o mal aconteça algum mal para mostrar que ele é Deus, não. Na realidade, assim, a índole dos irmãos traz um mal para José. Então, o que o inimigo usa naquele momento é a índole dos irmãos. Beleza.
Só que é o seguinte, quando a gente olha a palavra de Deus, você vai ver que todas as tentativas contra José, não é só contra José, mas contra todas os homens de Deus, todas as tentativas, lá na frente foi revertido em bênção. As tentativas de prejudicar, lá na frente, todas foi revertido em conquista, em bênção. Então, o que acontece? O que o inimigo muitas das vezes precisa? Precisa daquele coração de índole errado e tudo mais. E às vezes aquela pessoa, ela tenta, motivado pelo inimigo, motivado por aquele sentimento que não deveria existir, aí o inimigo trabalha nesse sentimento, trabalha nisso e tenta prejudicar. Aí a tentativa é prejudicar, mas Deus é com você. Aí ele reverte tudo isso em bênção. A tentativa de Amã era o quê? Matar os judeus. Ele prepara a forca para matar Mordecai. Ele prepara a forca. A própria forca... O Senhor permite até um ponto, né? Você está entendendo? Até cair dentro da fornalha para lá dentro aparecer, né? Exatamente. Junto. Exatamente. Aí prepara tudo. O que ele fez foi contra ele mesmo. E o papel fundamental da igreja, né, pastor, é perseverar, né? Perseverar até o fim, não desistir, independente do que as circunstâncias estão falando, de algumas situações. Assim também no meio político, né? Exatamente. A gente precisa ter essa perseverança, até porque a Bíblia diz que nós viveremos por meio da fé e não podemos retroceder. Exatamente. Essa é a chave, é isso que você acabou de dizer. Ser perseverante. Amém. Pegar firme, sabe? Quanto mais você vai conhecendo o Deus que você serve, vamos lidar muitas das vezes com um momento de desânimo, um momento de querer desistir. Humanamente falando, isso faz parte do ser humano. Só que a gente não é movido pelas emoções. Exato. A gente é movido pela fé. Então, quando a gente olha o quadro político, que nem você acabou de citar, o político não tem mais jeito. É muito escândalo. É isso, é aquilo outro. Não tem mais solução, não tem isso. Quem entra lá, você entendeu? Então, a pessoa ela começa a criar uma visão até antibíblica. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós vamos viver pela fé. A Bíblia fala sobre homens que se posicionaram em todas as áreas da sociedade. Toda a história, né? Toda a história. Então, eu posso ser bênção em toda a camada da sociedade. Eu posso ser bênção na política. Eu posso ser bênção como vereador, eu posso ser bênção como um prefeito, eu posso ser bênção como um legislador, eu posso ser bênção como um advogado, eu posso ser bênção... Então, o que acontece? Quando eu entendo esse propósito, entendeu? Quando eu entendo esse propósito, você vai ver que esse propósito ele está ligado com o estabelecimento do reino. Esse ano de 2024, nós trabalhamos um tema na Igreja Quadrangular no Brasil inteiro. A gente até ficou feliz, que inclusive é o tema da Marcha para Jesus. Que venha o teu reino. Oh, que chique. Esse é o tema da Igreja Quadrangular 2024. Que venha o teu... Eu citei o versículo aqui, hein? Exatamente. Seja feita a tua vontade. Esse é o tema da Igreja Quadrangular. Então, como que vem o reino? Entendeu? Então, eu preciso me posicionar. Eu sou embaixador desse reino. Nós somos embaixadores desse reino. Então, eu preciso me posicionar nessa terra. Jesus já morreu por mim na cruz. Ele não vai morrer de novo. Já morreu por mim na cruz. O Senhor já voltou para o Pai e deixou para a gente o Consolador. Quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a partir da descida do Espírito Santo, o Senhor trouxe uma unção de ousadia para a igreja. Deus levanta Pedro, Deus levanta Paulo, Deus levanta homens de Deus para se posicionarem, entendeu? Em pessoas que desgastaram a sua vida por causa do reino. Por causa do reino. E isso em todas as áreas da sociedade. Isso lá atrás. Então hoje a gente precisa entender que o Espírito Santo está na terra, nos capacitou, nos encheu de ousadia, nos encheu de graça, para que a gente estabeleça o reino, para que a gente desgaste a nossa vida pelo reino. Quando a gente fala desgaste nossa vida pelo reino, muitas das vezes soa algo sofrido. Mas na realidade, quando você olha, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na realidade, o que torna sofrido para nós é estar fora da visão do reino.
você fugir do teu chamado, você fugir do teu propósito... O grande peixe engole. Exatamente. É isso que traz... Jonas não precisava passar por nada disso. Exato. Né? Não precisava. Então, o que acontece? A nossa vida, ela se completa no centro da vontade de Deus. A gente vive em paz estando no centro da vontade de Deus. Ponto. É isso que nos completa. Amém. Entendeu? É isso que nos completa. Qualquer coisa fora disso, nós vamos se sentir incompletos. Qualquer coisa fora disso, nós vamos sentir, poxa, está me faltando alguma coisa. O que está me faltando? Você aliar a sua vida com a vontade de Deus. E isso para tudo. Então, a nossa oração é essa. Que a igreja se posicione em tudo. Que o Senhor levante homens e mulheres sérios em todas, como professores... Hoje a educação precisa de professores, você entendeu? Direcionados, com princípios. Então, que Deus, poxa, lá dentro da escola está meu filho. Está os nossos, Está os nossos filhos, exatamente, está os nossos filhos. Então, que Deus leva... E cadê esses? E às vezes, por conta de uma omissão do eis-me aqui, a gente acaba deixando de estabelecer. É o que Jesus fala, as pedras clamarão. Então, a gente precisa se posicionar. Então, que Deus levante professores com princípios, sabe? Faz 5 anos que o pastor Jacques chegou aqui. Ele trouxe uma realidade aqui para o pessoal, uma conscientização de estudo para o pessoal. Ele tem um polo aqui de faculdade, de universidade, e ele faz uso desse polo para abençoar o reino. Então, quando você faz um retrospecto de pessoas, tem muitas pessoas que se formaram nesse polo. Você entendeu? Então, o que acontece? Para representar o Senhor nesses lugares. Nesses lugares, exatamente. Exatamente. Isso é a igreja. A igreja ela precisa se preparar. Eu gosto, Atos 1:8, né? Fala... Vocês receberam poder descer sobre vós o meu espírito, e vocês serão as minhas testemunhas. Exatamente. Tanto em Jerusalém, com toda a Samária, Judeia, ou seja, em todos os lugares do mundo. Exatamente. Aonde que a igreja estiver, né? E aí você olha, a gente precisa da igreja na universidade, a gente precisa da igreja na escola, a gente precisa da igreja... Você está vendo como a gente foge da questão política? Não é só na política. E é legal que sai e tira a ideia do templo, né? Do altar também. Porque tem pastores que, infelizmente falando, pensa que o ministério, o reino de Deus se estabelece com o microfone na mão. Exatamente. Em cima do púlpito. E na realidade não. E não, de forma nenhuma. Exatamente. Mas amém, glória a Deus. Vamos para um intervalo comercial aí, Rodolfo. Glória a Deus. Pessoal, fiquem conectados aí, a gente vai... dar um pequeno intervalo comercial, beleza, pastor? Beleza. E já nós voltamos aí com a segunda etapa do podcast, já encerrando, tá bom? Fiquem aí, um beijo, mandem mensagens para nós, mandem mensagem pro pastor, tá bom? Estamos de volta agora para a segunda parte do programa Podcast Resgate no Lar. É com você, Patrick, vamos para os recados. Olá, pessoal, voltamos aí com a segunda etapa da nossa programação, Podcast Resgate no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, normalmente direcionado, conduzido pelo pastor Samir Zayed, conduzido pelo pastor Otone César, hoje conduzido por mim, Patrick Herbert. Amém? Estou aqui com o pastor, que é o pastor de toda a minha família, como eu já disse, pastor Sander. Estamos aqui falando um pouquinho sobre alguns princípios da palavra de Deus e um bate-papo muito bom. Quero lembrá-los que esse podcast, depois de editado, a gente faz uma pequena edição. Vocês podem acompanhar, assistir de novo, através do canal do YouTube da rádio. É isso, né, Rodolfo? É isso aí, Patrick. E aí você pode assistir de novo, pode até compartilhar. Tem esse, tem outros, né? Tem outros também, tem vários, na verdade. Desde quando iniciou a rádio, a gente tem esse trabalho todas as quarta-feiras, tá bom? Lembrando que a nossa programação é áudio, né? Somente nas quarta-feiras que nós temos esse podcast. De segunda a sexta-feira temos várias programações. Através do aplicativo da rádio você consegue participar, tá bom? Rodolfo, tem algumas mensagens aí para nós, algumas que você quer selecionar, passar aí para o pastor Sander, para mim? Tem sim, tem várias.
na verdade, mas eu vou selecionar algumas. Eu vou começar aqui pela Michele, porque antes de começar o podcast, ela já estava entrando em contato. Era umas 8 e pouquinho. Ela colocou aqui, ó, manda um grande abraço para o Grupo Missionário de Mulheres da Igreja Quadrangular, Tarumã e de toda a região de Tarumã. Amo demais minhas mulheres. Como é que é? Repete. É Michele. É Michele. É missionárias, um abraço. É o Grupo Missionário de Mulheres da Igreja Quadrangular. Então, um abraço aí do pastor Sandro, um abraço meu para todas as mulheres missionárias aí da Igreja Quadrangular do Jardim Tarumã. Um grande abraço. E eu não sabia que ele era pré-candidato, né? Eu até fiquei viajando um pouco aqui nos comentários, que eles falaram assim, faz o S, um monte de coração aqui, de mãozinha. Aí eu fui abaixando aqui, aí o pessoal já foi entregando. Vamos ver aqui, meu vereador, já estão postando aqui a Adriana Valente, a Daniele Kruk, bom dia, mandou. Dirce Benedita é sua mãe? É minha mãe. Mandou. Bom dia, pastor Sander. Colocou aqui Sandeiro, acho que ele é Um grande abraço, dona Dirce e minha mãezinha, sempre acompanhando as nossas programações. Sempre tá sempre acompanhando. aí. É o filhão, né? Outra pessoa também, a Vanderleia, mandou lá de Coxinha. Exato. A Vanderleia. Josiane Grato, Deus abençoe. Rodinei Santos, Deus seja louvado. Rodrigo Zelo, glória a Deus, mandou aqui. Aí o Jonathan Santos, faz o S. Marisa, tem bastante gente aqui mandando um alô, mandando um abraço. Tá acompanhando a programação aqui. Amém, glória a Deus. Obrigado pela participação de vocês. Deus seja louvado. A gente já vai encerrar, tá bom? Esse bate-papo maravilhoso com o pastor Sander. Eu acredito que foi uma bênção para a sua vida, enriqueceu a nossa rádio também. Falamos bastante da Quadrangular, que é uma igreja maravilhosa, né? Foi fundado quando a Quadrangular, pastor? Foi fundado. A gente tem aqui no Brasil, foi 15 de novembro de 1951. E a primeira, que foi, como que é o nome dela, da mulher? O senhor tem essa informação? A Aimee Semple McPherson. Inclusive, quando você... deixa eu pegar aqui. Quando a gente entra existe uma bibliografia da Aimee, inclusive tem a casa dela, onde tinha o tempo de oração, tem toda a história. Deixa eu só entrar aqui, peraí. Foi em 23, tá marcado. Foi fundado, né? 23 de quando? 1923, perdão. 1º de janeiro de 1923. Isso. Por Aimee... Como que é o nome? Aimee Semple McPherson. Os nomes Inclusive, difíceis, né? Ano passado foi 100 anos. É isso mesmo. 100 anos, 100 anos. 100 anos. 101, né? Esse 101. 101. Porque o que acontece? É isso mesmo. Na realidade, inclusive, teve uma celebração, o pessoal daqui do Brasil, foram representar a Igreja Quadrangular do Brasil, nesses 100 anos da Igreja Quadrangular no mundo. 100 anos. 101 anos esse ano. Amém. Então a gente vai encerrar. Vou deixar o pastor Sander dar os seus cumprimentos finais, mandar um abraço para a galera. Pastor, fica à vontade, mandar um abraço para sua amada esposa. Inclusive, eu sempre vejo elas fazendo live, tá? De vez em quando eu entro, participo um pouquinho. Já participei toda a live dela. Uma mulher de Deus, ela prega, ela é... fervorosa na palavra. Ela é fervorosa, isso. O que acontece? Eu louvo a Deus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aos irmãos. A paz, minha irmã Dirce, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Louvo a Deus pela Igreja Quadrangular do Jardim Tarumã, os irmãos que estão assistindo. Obrigado por essa oportunidade, Patrick. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que Deus abençoe o pastor Samir de uma maneira extraordinária. Amém. Que vocês possam estar vivendo assim um favor sobrenatural de Deus na vida de vocês, né, nesse instituto que tem feito um trabalho de relevância extraordinária também. Quero agradecer a Deus e que Deus esteja abençoando cada ouvinte, que Deus esteja abençoando os nossos irmãos. Estamos aí diante de uma trajetória e
diante de uma jornada. Pastor Sander, pré-candidato a vereador. A vereador. Representando o reino de Deus. Não vou nem falar a igreja quadrangular. Isso mesmo. Apesar da cidade ser quadrangular, né? É isso mesmo. Representando o reino de Deus aí no meio político. E aí a gente se coloca à disposição para ser, assim, ser essa voz, né? Ser esse missionário na Casa de Leis. Então, entra lá, pesquisa sobre a gente. Eu sempre falo assim, é importante você pesquisar sobre a questão do voto, né? É importante. Isso eu não falo nem a questão só por mim, eu falo na questão de você ter essa consciência, pesquisa, vai lá. Claro, conto com o apoio do pessoal, a oração. Que Deus Amém. abençoe poderosamente. De antemão, brigadão. Que Deus abençoe. E você pegou a ideia do S aí, né? É Sander, Ah, o é. nome dele. E eu tô folheando aqui, né? Tem bastante recado aqui, aí vai passando rápido, mas eu brequei aqui. Eu achei um que tem um sobrenome do senhor, é Ortigosa, né? Isso. Aí então é Marilu. Ah, minha mãe. A mãe, ela colocou aqui, ó, verdade, Jesus curou meu filho. Se tornou um grande homem de Deus, movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eita, Deus da glória. E ela colocou aqui embaixo de novo, colocou Jesus, salva, batiza, cura e voltará. Ó, aleluia. Deus abençoe, obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Amém? Deus abençoe, um grande beijo no nome de Jesus.